Olá, meus queridos e amados irmãos, muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais essa nossa videoaula e por sinal uma lição abençoada do nosso grupo, o desafio da evangelização. E na data de hoje nós vamos estudar a evangelização dos grupos religiosos. Nós temos o nosso texto bíblico que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 3, de versículo 1 a 16, onde diz a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemo, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais maravilhosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemo perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra por onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que não falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falarão das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crê tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, meu amado, esse texto bíblico é um texto, um diálogo de Jesus com o Nicodemos, que era mestre de Israel, um homem religioso, porém ele ainda não conhecia o Deus verdadeiro. Então, só por esse texto bíblico nós já chegamos à conclusão que a religião, ela não salva. Quem salva é Jesus de Nazaré. A nossa verdade prática diz: se todas as religiões fossem de fato boa e salvadora, a morte expiatória não seria necessária. Ou seja, se todas as religiões fossem boas, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não seria necessária para nos garantir a vida eterna. Então, nessa lição de hoje, nós estaremos resumindo ela, porque é um assunto bastante polêmico, porque vamos lidar com culturas de fé de algumas seitas ou religiões, né? Muitos mitos, e para isso precisamos de muita sabedoria para ganharmos esses povos para Cristo. Logo, os grupos religiosos, eles são um desafio para a igreja do século XXI, onde algumas pessoas creem que todas as religiões são boas e que todas levam a Deus. Quando isso não é verdade, porque dentro das religiões se proliferam seitas que de forma disfarçada negam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e sacrificam até mesmo animais, e algumas seitas sacrificam até criança a demônios. Então, meus amados, nós precisamos de fato então de sabedoria para alcançarmos tais pessoas ou tais religiões para Cristo, né? Todas as pessoas, elas têm sentimentos religiosos e professam alguma fé religiosa em algum ser espiritual, ainda que inconscientemente, mas no fundo todos adoram a Deus de alguma forma, principalmente quando nós levamos em conta a revelação natural de Deus, que se manifesta em tudo. Os céus, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Nós podemos ver isto na Salmos de número 19, versículo de 1 a 3, nós vamos encontrar essa declaração da manifestação de Deus, ou seja, a revelação de Deus de forma natural. Muito bem, o nosso primeiro ponto, o primeiro ponto da nossa lição, ele estará falando os mitos da religião. Então nós estaremos estudando pelo menos aqui três ou quatro mitos que as religiões consideram, né? O primeiro mito são que todas as religiões são boas. Na verdade, esse mito leva as pessoas a se acomodarem em uma crença e não levam em consideração o objeto da salvação. A religião pode ser boa, mas não leva a Deus. Pode ser um sistema enganoso para iludir algumas pessoas. Por exemplo, meus amados, quando nós vamos estudar nas mitologias antigas, mitologias do egípcio, mitologia grega, nós vamos ver muita forma de culto, muita forma de religião, onde dentro dessa religião presta-se um culto a um Deus que são apenas mitológicos. Então esta religião, ela não pode levar o homem a Deus. Nós podemos considerar aqui, por exemplo, o caso de Moloque, onde eles sacrificavam crianças, e no seu interior havia ali tipo de uma fornalha, né? E a criança era colocada aos braços de Moloque, e o Moloque puxava com o braço mecânico para dentro, ou para o seu interior, aonde estava o fogo. E ao som da música, né? Para que a criança, para que os pais ou quem estavam assistindo aquele sacrifício não escutasse os gritos, né? E então eles colocavam um fundo musical, uma música bastante alta, e com isso a criança era sacrificada a esse deus Moloque, né? E os gritos do inocente, então, ao som da música, ela era aplacada. Esse deus Moloque, meus queridos amados irmãos, ele se proliferou de uma forma bastante aguçada, que alguns religiosos até do povo de Israel sacrificaram seus filhos a Deus Moloque. No livro do Levítico, capítulo 18, verso 21, diz assim, não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque, não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Então veja, que essa religião, ela não pode levar o homem a Deus, porque é um sistema praticamente de homicídio, onde crianças eram matadas para ser oferecido a esse deus Moloque. Segundo construíram altares idólatras, ou seja, nas religiões antigas também, nós vemos a construção de altar de idolatria para Baal, no vale de Ben-Hinnom, para sacrificar a Moloque, seus filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei, práticas repugnantes que jamais imaginei, assim levaram Judá a pecar. Então veja, o povo de Judá, o povo de Israel, eles pecaram porque ofereceram também sacrifício a Moloque, e isso entristeceu a Deus. Segundo as escrituras, os povos amorreus, por volta do ano 1900 a.C., eles adoravam Moloque, que é o segundo o Antigo Testamento. Nos rituais de adoração havia atos sexuais, sacrifício de criança. Estas eram jogadas em uma cavidade, né, da estátua, como nós já falamos de Moloque, onde havia o fogo consumidor. E assim a criança viva era consumida. Ela era ao mesmo tempo um fogo purificador, destruidor e consumidor. A aparência de Moloque era um corpo humano com cabeça de boi ou leão, e no seu ventre havia cavidade em que o fogo era aceso para consumir o holocausto. E este holocausto, ele era então de crianças. Então essa religião jamais levaria o homem a Deus. O segundo mito é que todas as religiões levam o homem a Deus. Primeiro, todas as religiões são boas? Não, nem todas as religiões são boas. Todas as religiões levam o homem a Deus? Não.
a única religião que leva o homem a Deus a Bíblia nos diz que é as que visitam o órfão e a viúva em suas aflições. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Esta é a verdadeira religião. A religião que sacrifica criança a demônios nunca leva o homem a Deus, pois são cultos demoníacos. Vocês talvez não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Bíblia nos afirma isso, né? Hoje não é diferente. Há pessoas que adoram o próprio demônio, e por que não falar da igreja que cultua Satanás? Já existe no Brasil, em outros países, mas principalmente no Brasil, que começou, me parece que na Colômbia, a igreja do diabo. Aonde que a igreja do diabo pode ser uma religião que leva o homem a Deus? Leva ao diabo, mas a Deus não. O responsável pela primeira igreja do demônio no mundo, totalmente dedicada a Lúcifer, é o cultista Satanás, o colombiano chamado Victor Damián Rosso. Então veja, ao ponto que o homem chegou de criar uma igreja, fundar uma igreja dedicada ao diabo. Esta religião jamais levará o homem a Deus. Outra situação é que nenhuma religião ela é verdadeira. É um outro mito. Sim, existe religião falsas, criada por aqueles que querem desculpa para os seus erros, né? Mas, conforme já dissemos lá em Tiago 1 e 27, que fala da verdadeira religião, é visitar os órfãos, as viúvas e assim por diante, né? Quando falo em religião, quase sempre estão falando, ou estamos mencionando, né, fazendo menção, a placa da igreja. Mas, na verdade, placa de igreja, elas não são religião. Nós temos, pelo menos, 3 religiões, ou seja, ou existe apenas 3 religiões, que são monoteístas. Nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas as demais que saem desses segmentos são considerados seita. A única religião verdadeira é aquela que recebe Jesus como único e suficiente Salvador e que não faz da pessoa um religioso, certo? Então a única religião verdadeira é aquela que recebe Jesus como único e suficiente Salvador e não a que faz da pessoa um religioso. Ou seja, o fato da pessoa pertencer a uma religião e ser um religioso não significa que a sua religião é uma religião verdadeira. Precisamos ver os princípios fundamentais da sua doutrina, se ela está basada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, para nós sabermos se ela é verdadeira ou não verdadeira. Mas afirmar que nenhuma religião é verdadeira, nós estamos correndo um perigo, porque existe sim religiões verdadeiras. Muito bem. Agora, como nós vamos então evangelizar essas religiões para Cristo? Uma coisa que eu acho absurdo, muitas das vezes, são chamados debates teológicos ou debates de religiões, que as pessoas fazem encontros para discutir religião. Isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, às vezes ainda causa muito mais dúvida a quem está ouvindo, e eu até penso que até entristece a Deus, porque acaba havendo ofensas pessoais. Então, o primeiro ponto de como nós evangelizarmos esses grupos religiosos é não discutir religião. Nunca devemos discutir dogma e tradição de uma religião. O que precisamos fazer é mostrar Jesus como único e suficiente Salvador. Mostrar a Cristo e não ficarmos discutindo dogmas de religiões ou sistema doutrinário.
Porque cada um tem a sua crença, a sua crendice, na sua cultura, no seu dogma ou na sua tradição. Então nós não temos que ficar discutindo dogmas de religiões ou a sua tradição, mas mostrarmos a Cristo como único e suficiente Salvador. Discutir dogma e tradição é a mesma coisa que afastar ainda mais a pessoa do Evangelho de Cristo. Por quê? A pessoa pode ficar constrangida e assim nós vamos perder de ganhar essa alma para Cristo. Na conversa de Jesus com Nicodemo, no nosso texto da leitura inicial, Jesus ele não perdeu tempo em ficar discutindo dogma de religião. Jesus não teve tempo para discutir erros, né, de Nicodemo, etc. Mas foi direto ao assunto, aquilo que interessava no momento, que era mostrar a salvação, conforme João 3 e verso 3. Né? Então Jesus não perdeu tempo com Nicodemo querendo colocar os preceitos judaicos, os 613 mandamentos, se ele observava a lei ou não. Jesus foi direto ao assunto e disse: é necessário nascer de novo. E Nicodemo ficou preocupado: como pode um homem ser velho retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando nascer da água e do Espírito. Certo? Então, nós temos aí então esse nosso primeiro ponto, que é não discutir dogma, né? Não deprecie a religião alguma. Ou seja, não desvalorize religião alguma, não fale mal de religião alguma. Jesus em nenhum momento procurou depreciar a religião de outro. No encontro com o jovem rico, Jesus inicia um diálogo formal. Jesus começa um diálogo formal com aquele jovem rico e diz assim: eis que aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, chegou elogiando, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus simplesmente disse: guarde os mandamentos. Jesus não disse: olha, procure a religião X, procure o cristianismo, procura esse ou aquela religião. Jesus disse: guarde os mandamentos. E ele disse quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo a ti mesmo. Aí o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Se queres ser perfeito, Jesus dizendo para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terão tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, como é difícil entrar no reino dos céus uma pessoa que possui muitos bens, ou um rico. Aqui a questão de um rico entrar nos céus, Jesus não está afirmando que quem tem riqueza ou tem possessões não vai entrar no reino dos céus. Muito pelo contrário. Riqueza também é tido como bênção de Deus na vida de um cristão. Nós vemos, por exemplo, Deus disse a Abraão e abençoar Abraão e a sua posteridade, ou seja, o seu descendente. A questão nesse texto é que aquele jovem rico, ele se considerava um homem religioso, se considerava um homem que guardava os mandamentos desde criança, desde a sua mocidade. Jesus só disse para ele: vai e vende o que você tem e reparte aos pobres, porque o Senhor conhecia o coração daquele jovem e sabia que o seu coração estava ligado à riqueza, ele estava voltado somente para a riqueza, e que ele vinha até Jesus simplesmente esperando que Jesus desse a ele um elogio de: não, então tudo bem, você já guarda os mandamentos, então não precisa fazer mais nada.
Então, como Jesus conhecia o coração daquele jovem rico, Jesus então mandou ele vender tudo que ele tinha e repartir com os pobres. Não significa que hoje, para servir a Deus, você precisa vender todas as suas possessões e dar aos pobres. Claro que também não podemos fechar as mãos aos necessitados, porque a verdadeira religião também é fazer caridade aos pobres e ajudar os menos necessitados. Veja que também, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, de João capítulo 4, lá para os versos 10 aproximadamente, nós vamos ver aí o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, que Jesus não discutiu religião nem dos samaritanos e nem a religião dos judeus. Jesus disse assim, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte e nem no templo em Jerusalém, nem no monte em Jerusalém e nem no templo em Jerusalém. Mas os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E Jesus disse para ela assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia dele água viva. João capítulo 4, versículo 10. A única religião que Jesus ofereceu àquela mulher foi dizendo para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, Jesus dizia, se você soubesse quem está te pedindo água, aqui está a verdadeira religião. Não é a religião do samaritano, não é a religião dos judeus, não é adorar no templo em Jerusalém, nem no monte Gerizim, mas é conhecer o verdadeiro dom de Deus. O dom de Deus, meus queridos, aqui é o dom da salvação. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom, e é o dom da salvação. Quanto mais tempo nós perdemos discutindo religião, mais tempo nós vamos demorar para ganhar uma alma para Cristo. Então, como evangelizar os grupos religiosos? Mostre a verdadeira religião. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele passando pela rua de Atenas, ele viu vários altares, vários deuses. E tinha um altar vazio, um altar que não tinha nenhuma imagem, não tinha nem uma figura de um Deus qualquer. E estava escrito altar ao Deus desconhecido. É uma história muito bonita, eu recomendo que vocês pesquisem, daqui a pouco nós vamos dar um parecer. E então o apóstolo Paulo, o que acontece? Ele vai discutir com os epicureus, estoicos, os filósofos da época, sobre esse altar ao Deus desconhecido. Veja que quando Paulo então chegou em Atenas, ele não se preocupou com os deuses espalhados pelas praças, mas procurou a oportunidade para anunciar a Cristo, tendo como ponto de partida o altar ao Deus desconhecido. Veja que Paulo diz, aqui está o ponto-chave. Este Deus desconhecido, que Paulo ia anunciar a eles, isso despertou uma certa curiosidade aos gregos, que estavam sempre em busca de novidade. Se agirmos como Paulo, nós temos oportunidade de ganharmos as religiões sem Deus para Cristo. Placa de igreja, na verdade, placa de igreja não é dona da verdadeira religião. Paulo não tinha em mãos uma placa, mas apenas um símbolo, o altar do Deus desconhecido. Paulo não tinha então uma placa de igreja, Paulo não tinha o que mostrar, mas Paulo tinha o altar Deus desconhecido. Esse Deus que eles não conheciam era o Deus que Paulo conhecia. Louvado seja o nome do nosso Deus, Religiosos, agora nós temos, meus amados, eu vou me abster aqui de não mencionar nome de religiões, mas nós temos alguns religiosos, algumas religiões que representam desafio para o cristianismo ou para os cristãos. Sem mencionar placas de igreja, sem mencionar nomes de igrejas, mas eu quero trazer aqui a lume, ao conhecimento dos nossos queridos, que
Nós temos muitas religiões que se dizem cristãs, professam o nome de Cristo, falam do nome do Senhor Jesus, mas é um desafio para nós. Porque há uma mistura de secretismo religioso, mistura de idolatria, mistura de físicas, que na verdade ela vem deturbar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, quando Saul ele destruiu todos os adivinhos, os feiticeiros do povo de Israel, e mais tarde o próprio Saul ele vai consultar a uma pitonesa ou uma encantadora de Endor. Vejam, meus amados, aqui que Saul, um homem cristão, podemos assim dizer, um homem judeu, que tinha combatido a feitiçaria e agora ele está consultando uma feiticeira. Não há de se duvidar que no nosso meio algumas religiões trabalham com uma forma, de uma certa forma, com algumas linhas do ocultismo. Consulta aos mortos, possessões em terreiros de demônios, os aparelhos que recebem as suas entidades. Meus queridos, são religiões, são povos que representam para nós um desafio. Porque até mesmo nessas religiões que creem, por exemplo, na reencarnação, nós temos aí o nome de Jesus sendo anunciado e falado através dessas religiões. Então é um desafio muito grande para quando nós queremos evangelizar ou quando vamos a evangelizar esses grupos religiosos. Nós temos, por exemplo, uma seita também das três grandes religiões que nós falamos, cristianismo, judeus e muçulmanos. Até mesmo entre os judeus nós temos dificuldade para evangelizar porque eles ainda não creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Eles ainda estão esperando o Messias prometido. Então veja que estão esperando alguém que já veio. E é para nós cristãos um desafio a evangelizar esses povos. Veja também que nós temos os ateus. Todo ateu, pelo simples fato de negar a existência de Deus, já deixa de ser um ateu. E para negar, meus queridos, a existência de algo, é preciso que algo exista. Então os ateus, o simples fato de eles negarem a existência de Deus, eles já creem em alguma coisa. Pelo menos precisam crer que Deus não existe. É nesse sentido que os ateus é tão religioso quanto os demais homens. Mesmo a descrença parte de um princípio, ou seja, crer que algo como Deus não existe. Porém, discutir isso com um ateu é distanciar ele ainda mais de Deus. O nosso dever é conduzi-lo a Cristo, a única fonte da verdadeira crença. Hoje nós sabemos que já existem escolas de ateus para debater ou para estudar o ateísmo. Então, meus queridos, nós temos aí um campo vasto dentro dos grupos desafiadores, ou seja, da evangelização dos grupos religiosos. Nós temos um grande desafio para a igreja do século XXI, do tempo em que as religiões estão se proliferando no nosso meio, e para ganharmos essas religiões, que essa mistura como poderia dizer assim, de sincretismo religioso, idolatria, figuras representando os deuses, que na verdade não são deuses, coisa nenhuma, nós temos então este desafio de mostrar a esses grupos que só Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Embora que em algumas religiões aparentemente realizam-se alguns milagres, só que nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas ele é enganador.
ele pode até, em off, vamos dizer assim, realizar alguns milagres, mas apenas para enganar o homem, para distanciar o homem de Deus. Porque se todas as coisas fossem somente ruins, ninguém o seguiria. Quando Eva foi enganada no jardim do Éden, Satanás não disse toda a verdade para ela. Satanás ele contou uma mentira, falou mentira, recheada de uma verdade. Porque a Bíblia, quando Jesus disse que não era para o homem tocar na arte da ciência do bem e do mal, no dia que ele tocasse, eles iam morrer, Satanás chegou e disse, não, vocês não vão morrer. Pode tocar, vamos come da árvore proibida, você não vai morrer. Na verdade, Satanás estava falando uma meia-verdade. O homem não ia morrer fisicamente, mas a morte que Jesus falava era a morte espiritual. Foi o que aconteceu. Então, se Satanás dissesse toda a verdade, jamais Eva teria tocado no fruto proibido. É assim que Satanás age hoje dentro dos grupos religiosos para que as pessoas sejam cegadas, o coração fica endurecido, mente cauterizada, e eles não vêm para o Evangelho de Cristo porque existe uma mentira disfarçada de verdade e que enganam as pessoas. Então a missão de nós cristãos, a missão nossa é levar o Evangelho de Cristo e não a placa da igreja, dizer que Jesus salva e que leva o homem para o céu. Então, ao concluirmos essa nossa missão, fica aqui o nosso desafio: como evangelizar os grupos religiosos em meio a tantas ofertas fáceis? O evangelho a gosto do cliente, ou seja, não é um cliente, mas eu usei a expressão cliente porque são as pessoas. O evangelho que molda aos gostos das pessoas. É isso que os grupos religiosos estão oferecendo. Não estão oferecendo um Jesus que salva, cura e batiza com o Espírito Santo, mas estão oferecendo um evangelho a gosto da pessoa. Ou seja, em vez da pessoa moldar-se o evangelho está se moldando a pessoa. É isto que os grupos religiosos estão mostrando, eles estão infiltrando no meio do povo religioso. Diz que teme ao Senhor e ama a sua obra. É evangelizar os grupos religiosos. Fica o nosso desafio, é o desafio da missão deste dia. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso